Olá, bom dia para todos, na paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 46. O Salmo 46, na verdade, ele tem 11 estrofes. O Salmo 46 tem 11 estrofes. Como eu já falei, o livro de Salmo é um livro de cântico. Portanto, não é versículo. Tem capítulo, mas não tem versículo. Então, o capítulo 46 e a estrofe 10 é a que eu vou me deter, mas eu vou ler todos. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas e perturbem-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que dissolução tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebrou o arco, cortou a lança, queimou os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu quero me deter aqui. Você vê que Davi vem fazendo, grandes afirmativas verdadeiras a respeito de Deus. De quem naquele momento tinha realmente uma confiança extraordinária sobre aquilo, sobre aquelas afirmativas que haviam feito. Você vê que todas as 9 estrofes anteriores, inclusive a última estrofe, que é o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Mas, no entanto, essas afirmativas de Davi não tinha veracidade diante de Deus. A sua inquietude estava muito grande. E então ele vem falando, 9 estrofes ele vem afirmando isso. Mas na 10ª estrofe, não é Davi que fala. Na 10ª estrofe, Deus repreende a Davi. A 10ª estrofe do Salmo 46 é Deus repreendendo a Davi em cima daquelas afirmativas que ele estava fazendo. Então, apesar de Davi estar falando tudo aquilo ali que é realmente verdade e maravilhoso, Deus diz para ele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ver como é uma diferença entre caminhar com Deus, e confiar plenamente com Deus, ou falar apenas de Deus. Neste momento, Davi não tinha a confiança necessária que justificasse as suas afirmativas. Ele estava inquieto, ele não estava aqui, porque a verdade, o versículo é aquietai-vos. Aquietai-vos. Então você vê que Davi, a insegurança era muito grande. Por essa insegurança, Deus chama a atenção de Davi dentro do que Davi mesmo estava escrevendo. No mesmo texto em que Davi estava escrevendo o Salmo 46, a estrofe 10, ou a 10ª estrofe, como queira dizer, depende da ordem. A 10ª estrofe não foi Davi que pensou, não foi Davi que afirmou, foi Deus afirmando para Davi: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você vê a diferença da estrofe 9, que está, olha a pessoa, ele, observe o que é, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele quem? Jesus. Mas quando você chega na 10, a coisa muda. Pula para a primeira pessoa.
É aqui agora, é aquietai-vos e saber que eu sou. Observe a profundidade disso aí. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Por isso que eu tenho afirmado para as pessoas, com base na própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que a oração e a leitura da palavra é parecido com se fosse o profeta e o sacerdote. Você vê, a oração e a palavra, eu posso fazer não é nenhuma conjectura, traçar um paralelo como se fosse o profeta e o sacerdote. O sacerdote era a voz do povo. O sacerdote era a voz do povo. E o profeta era a voz de Deus. Observa a diferença. O sacerdote representava o povo e o profeta representava o próprio Deus. Há uma diferença extraordinária nisso aí. Então, por isso que é uma diferença muito grande entre a oração, que é conversar com Deus, e a leitura da palavra. A oração você está tentando falar com Deus, você nem sabe se Ele vai te ouvir. Porque dependendo da sua vida, Ele não vai te ouvir. Ou não vai dar ouvido ao que você está falando. Já quando você começa a ler a Bíblia, é Deus falando com você, independentemente da sua vida. Então, a Bíblia é Deus falando com você. Deus falando com você. A oração é você falando com Deus. É parecido com o que eu falei. O sacerdote era a voz do povo. O profeta, a voz de Deus. Aqui a prova tão grande está aqui. Que enquanto Davi falava tantas grandezas dessas diante de Deus, que são verdadeiras, Deus viu que não era nada daquilo. Ele estava uma pessoa totalmente insegura. Ele estava vivendo no leito da insegurança. As margens da verdade que ele estava falando. Na sombra da sua fé. E Deus vira para ele, Deus chega para ele, no mesmo texto e diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Que Deus nos abençoe.